Enfim, então é assim que o segundo PND ele é levado adiante. Num mundo em que havia grande oferta de capital de risco no euromercado e que o que restava construir da nossa indústria eram empreendimentos de grande escala, grande complexidade tecnológica, grandes requisitos de importação em setores que não gerariam nenhuma divisa. Então havia um risco cambial imenso subjacente. E nós fomos fazendo isso paralelamente a uma política extremamente inovadora de substituição do uso do combustível fóssil, mediante a construção de imensas hidrelétricas e a substituição de nada mais do que toda a frota de veículos de passeio nacionais por veículos movidos a etanol, combustível esse que naquela época se chamava apenas álcool. Então, o segundo PND é um programa de grandes investimentos em infraestrutura, correu em paralelo à expansão notável da capacidade da manufatura e do setor de serviços também, mas que eram, ao contrário do plano de metas, que se notabilizou pela entrada de capital de investimento direto externo via Instrução 113, no segundo PND, o tipo de capital que entrou foi o capital financeiro, oriundo de bancos americanos lotados em filiais em paraísos fiscais, o Euromarket, que emprestavam para estatais ou para o governo em si mesmo, e o governo ou as estatais executavam, seja as obras de infraestrutura ou de expansão da capacidade da nossa manufatura, sempre com projetos de grande escala e grande complexidade e, consequentemente, de grande risco cambial, de grande risco, inclusive, empresarial. Então, o segundo PND, além de tudo isso, tem uma característica notável, que é que esses investimentos eram orientados para tornar o Brasil um país autossuficiente em petróleo. E aí se colocam investimentos na prospecção de petróleo, sim, claro, mas muito mais audaciosamente a substituição do uso do combustível fóssil pelo combustível alternativo renovável no que diz respeito à frota de veículos de passeio. E isso tudo deu certo, quer dizer, o Brasil conseguiu de fato expandir essa capacidade industrial, fazer esses grandes investimentos em infraestrutura e a consequência disso, esperada inclusive, foi um imenso investimento externo que vulnerabilizava enormemente o balanço de pagamentos do Brasil. Tudo isso correu mais ou menos conforme planejado, porém, em 1981, houve um choque das taxas de juros americanas, que pularam ali de um nível, vamos dizer, X para um nível 4X, num período muito curto. E isso levou o Brasil a uma dificuldade muito maior do que a planejada, porque se era grande a dívida, mas também era grande a economia de divisas que se fazia prescindindo do uso do petróleo. Quando a Itaipu é ligada, a balança comercial reverte. Se era verdade isso, por outro lado, essa dívida agora teria um componente financeiro imprevisível, imprevisto antes, enorme, que no limite acabou levando o país à bancarrota em 1987, demorou alguns anos. E o Brasil não foi exceção. Mais ou menos uns 50 países da natureza do Brasil entraram num processo de insolvência análogo, e um número igualmente quase tão grande, não quase tão grande, mas um número igualmente significativo foi salvo por pacotes de ajuda do governo do Japão, país do hemisfério oriental. Então, coisa de 70 países no mundo entram num processo de insolvência cambial por causa primeiro, do grande investimento suscitado pelo euromercado no período anterior e depois pela mudança de taxas de juros dos Estados Unidos. Mas enfim, acho que concluo aqui a explicação sobre esses três momentos: os governos Vargas, o plano de metas e o segundo PND. Obrigado.